E aí, pessoal, salve, salve, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Gripe e você está em mais um vídeo do canal O que o exercício tem a ver com isso. E aí, Fabrício, tudo bem? Fala, Fernando, tudo beleza? Satisfação em revê-lo para mais um bate-papo descomplicado, descontraído, mas embasado em evidência, para falar desse fascinante mundo que é a ciência do exercício físico. Conta um pouquinho aí sobre esse canal, para quem está chegando agora, e o que a gente tem de bom para hoje. Bom, só lembrando, né, que esse canal, o objetivo dele é divulgar informação científica de qualidade sobre o exercício físico, sobre a atividade física, da relação com a saúde, dos esportes. A cada semana nós teremos um convidado, né, um especialista na área. Ele vai trazer para a gente o que ele vem, né, desenvolvendo em termos de pesquisa nessa área, bem como os mais recentes estudos e as novas evidências científicas sobre esse universo. Bom, o tema de hoje, nós vamos falar sobre o exercício intervalado na saúde e no tratamento das doenças cardíacas. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as que mais matam pessoas no mundo, chegando a cerca de 1/3 das mortes em todos os países. Alguns fatores que contribuem para essas doenças não podem ser alterados, tais como a hereditariedade, ser do sexo masculino e o aumento da idade. Por outro lado, sabemos que, em grande parte, essas doenças estão diretamente relacionadas a fatores comportamentais que podem ser modificados, como, por exemplo, o uso do tabaco, dietas não saudáveis, o uso compulsivo de álcool e o sedentarismo. E é justamente aí que entra o exercício físico, né? Porque a inatividade física parece ser o fator mais importante desses comportamentos que podem ser alterados. Nós sabemos que a prática regular de exercício físico promove importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas que auxiliam diretamente na prevenção e no tratamento das doenças cardíacas. Tradicionalmente, o exercício contínuo, aquele que é feito com uma intensidade moderada, ele vem sendo prescrito com esse objetivo. São as tradicionais caminhadas, corridas, né, que são exercícios mais contínuos. Porém, nas últimas 2 décadas, né, a ciência vem mostrando que o exercício intervalado, aquele que caracteriza pela alternância de movimentos de esforços e pausa, também promove adaptações positivas e protetoras para a saúde de uma forma geral, especificamente para o sistema cardiovascular. Então, a ideia de hoje, desse bate-papo com o nosso convidado, é falar assim, discutir, né, como podemos definir o treinamento físico intervalado, como determinar as intensidades para a adequada prescrição desse tipo de treinamento, qual a aplicação deste treino para pacientes com baixa aptidão cardiorrespiratória, se existe mesmo vantagem em relação ao tempo total da sessão de treinamento e quando utilizar e por quanto tempo nós devemos fazer o uso dessa estratégia. E também a gente vai discutir um pouquinho quais são as vantagens, né, em termos fisiológicos e as desvantagens desse tipo de exercício. Então, Fabrício, qual que é o nosso convidado de hoje? Apresenta ele pra gente aí. Pois é, nem gostei do tema, viu, Fernando? Você deve estar imaginando o tanto que eu não gostei. Então, nosso bate-papo de hoje é com a pesquisadora Luciene Azevedo. A Luciene, ela é educadora física, possui especialização em reabilitação cardíaca pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, tendo trabalhado por 16 anos na unidade de reabilitação e fisiologia do exercício do INCOR. Ela possui doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, realizou o seu pós-doutorado na Alemanha, onde ela estudou os efeitos do treinamento intervalado na insuficiência cardíaca e atualmente ela faz o seu segundo pós-doutorado no INCOR, no Instituto do Coração, e relaciona o infarto do coração e a terapia de sonotrombólise. Vamos entender aí melhor o que é isso. Antes de chamar a vinheta, eu gostaria de pedir a todos, né, que se inscrevam no canal, acione o sininho de notificação e também curta esse vídeo e compartilhe. Eu vou chamar a vinheta e já a gente volta aí com a Luciene.
Bom, já estamos aqui com a Luciene, ansiosos aí para este bate-papo super interessante. Luciene, seja muito bem-vinda ao canal e o que o exercício físico tem a ver com isso. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite a todo mundo e agradecer ao convite, né, do Fernando, do Fabrício. Me senti muito feliz de poder participar desse bate-papo e contribuir aí no canal de vocês, que eu achei a iniciativa muito interessante. Eu acho que a gente tentar trazer cada vez mais, né, um pouquinho do que a ciência traz e compartilhar isso, né, com a comunidade, o que a gente vai fazendo, principalmente relacionado ao exercício físico, que muito interessa a todas as pessoas, né? Não só na teoria, principalmente na prática. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, é um prazer. Agradecemos. Bom, Luciene, eu já vou começar te perguntando a respeito do seu objeto de estudo, né? Eu li os trabalhos que você sugeriu, inclusive, que estarão aqui na descrição, tá, do vídeo, e li umas coisas super interessantes que nós vamos conversar hoje. Mas fala para nós um pouquinho aí, né, sobre o seu objeto de estudo. Ah, ótimo. Bom, tem uma longa estrada aí já percorrida, né? São 26 anos depois da graduação que eu fiz na UFMG em Educação Física. E de lá para cá, sempre estudando a reabilitação, a função do exercício na melhora do sistema cardiovascular. E depois do mestrado, que foi relacionado com a hipertensão, um estudo em animais, eu fiquei um tempinho absorvendo todo aquele conhecimento e a gente lá no Instituto do Coração, aqui em São Paulo, nós inauguramos um ambulatório de cardiologia do exercício. Com esse ambulatório, até então minha experiência era mais com reabilitação, embora tinha sempre uma veia ali do treinamento de mais alta intensidade, uma veia com os atletas, que foi sempre também um assunto que eu me interessei bastante, né? Do ponto de vista prático e também da ciência. E com o ambulatório, a gente teve a oportunidade, aí, no meu caso, orientar o treinamento físico para atletas amadores, corredores, ciclistas, e junto com uma equipe multidisciplinar, né, médico, cardiologista, nutricionista, psicólogo do esporte, a gente teve aí uma experiência de 10 anos atuando em conjunto e foi bastante interessante essa experiência, né? E de lá para cá já mudou um pouco a minha ideia e o doutorado eu fui fazer com os atletas, né? Onde a gente sabe que utiliza essa ferramenta que a gente vai falar hoje, que é o treinamento intervalado, né? E ao longo desse período também eu procurei fazer outros cursos, né? Por fora, prático, de técnica de treinamento do triatlon, então sempre buscando um diferencial, né? E para conseguir atender essa população na orientação desse treino. Aí o doutorado foi nessa área, com treinamento de mais alta intensidade, treinamento para competição. Embora a gente não treinasse os atletas, a gente foi estudar a repercussão desse treinamento, né, no sistema cardiovascular. E depois veio o pós-doutorado, quando eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, e lá eu engajei junto com um projeto grande, multicêntrico, com o treinamento intervalado. Porque aí essa ferramenta ela passa a ser usada, né, nos dias atuais já há alguns anos, não só para atletas, mas a ciência descobre nessa ferramenta uma possibilidade também para melhoria, né, da saúde de pessoas saudáveis, a princípio, e também de pessoas com problema cardiovascular. E lá na Alemanha eu tive a experiência de vivenciar, do ponto de vista prático, porque esse projeto foi terminar por agora. Agora parece que vai sair a nova publicação. Então são anos, né, 6, 7 anos de trabalho, muito grande. E vai sair aí sobre o resultado desse estudo, 1 ano de treinamento intervalado. Nossa. E lá eu tive a oportunidade muito louca de vivenciar as dificuldades, né, de você conseguir realizar esse tipo de treino numa população que era de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E voltando aqui para São Paulo, né, e um pouco antes desse período, a gente, com esse interesse também por causa do ambulatório, escrevemos um artigo de revisão. Então é um assunto bastante interessante que eu estou sempre buscando, apesar de não ser hoje que eu estou estudando. Depois eu voltei e estou trabalhando com uma técnica para tratamento do infarto do miocárdio, que é chamada sonotrombólise, mas tenho meus trabalhos de colaboração. E dentre os trabalhos de colaboração, a gente também terminou um trabalho e publicamos agora, que foi o treinamento intervalado, comparado com o treinamento contínuo moderado, em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Então tem aí uma certa experiência nessa área com algumas populações, né? Então vai desde o atleta, que a gente sabe que utiliza, até essas populações que têm alguma doença cardíaca. Luciene,
já entrando, você já comentou, né, em alguns momentos aí, mas já entrando no tema mesmo, e sim, sabendo que o nosso foco, além dos profissionais da área, são pessoas que não são da área, que queiram conhecer um pouco mais sobre exercício físico. Acho importante a gente delimitar, tentar conceituar de uma forma mais simples, o que é o treinamento intervalado, né? O treinamento intervalado, a gente já está na área, já sabe que ele existe há muito tempo, né, desde o início do século passado, mas agora parece que ele, né, nas últimas 2 décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, ele ganhou força, né, e houve uma ampliação da sua utilização. Então, vamos tentar definir, né, o que é um treinamento intervalado, de um modo geral. Certo. Aí eu vou pedir o Fabrício para projetar para a gente o slide 3, por favor, que é o... Ok. Vou trazer um pouquinho do histórico para vocês, né? E o racional que está por trás, né, do treinamento intervalado, que não é uma coisa de agora, né, como o Fernando colocou, é já uma ferramenta utilizada por treinadores, né, e por atletas de elite já lá em 1912, né? Corredores de média e longa distância já aplicaram essa técnica. Então, antes disso, antes de 1912, quando esse primeiro atleta aplicou a técnica, como que eles faziam? Qual que é o objetivo, né? O atleta, ele quer fazer uma corrida, uma distância X, vamos por 10 quilômetros, o mais rápido possível. E o que ele fazia no treino é tentar correr essa distância o mais rápido possível, né? Ninguém nunca tinha imaginado que você poderia fracionar essa distância, aumentar o ritmo em distâncias menores, ou seja, exercício mais intenso. Então, a ideia do racional do treinamento intervalado é fazer uma quantidade maior de exercício de alta intensidade do que quando a gente vai fazer esse exercício de uma forma contínua em toda a sua extensão, né? Então, os 10 quilômetros, fazer ele todo rápido. Não, se eu separar em sets, né? Eu poderia, então, possivelmente fazer numa velocidade maior, numa intensidade de esforço maior. Por quê? Porque as distâncias são menores. E será que isso funcionaria? Eles não sabiam isso naquela época, né? Mas os resultados vieram. E aí também você não tinha uma sistematização, né? De qual distância, qual quantidade de sets. Eles faziam isso de uma forma aleatória, por exemplo, ali em 1930, um treinador alemão, Geschler, ele fez uma variação, né, de treino que ia desde percorrer uma distância de 100 metros até 3.000 metros. Então, ele combinava tudo isso e eles iam verificando um resultado muito grande. Esses atletas chegaram a ser 3 vezes campeões assim, de Jogos Olímpicos, né, nessa época, 1912, na década de 20. Depois, lá chegando em 1950, Emil Zatopek, ele conseguiu medalha de ouro em distâncias completamente distintas, né, 5.000, 10.000 maratona. Que, a princípio, são modalidades esportivas que requerem um metabolismo diferenciado. Então, ninguém pensava que ele poderia ganhar em todas essas 3 modalidades. E isso foi possível pelo treinamento intervalado, né? Então, você conseguir fracionar essas distâncias e fazê-las, muitas vezes, até em intensidade supramáxima, é a ideia do treinamento intervalado, né? E, com isso, eles determinaram ali, mais ou menos, depois de 1950, foram 2 pesquisadores da Universidade de Freiburg. Eles determinaram até o treinamento intervalado de Freiburg, mas eles trabalharam naquela época, essa sugestão de treinamento intervalado foi em sets bem curtinhos, de 30 segundos, com recuperação de 60 e 90 segundos, que a gente fala sempre da relação trabalho e recuperação. É a carga de estímulo em alta intensidade e qual o tempo de recuperação. Isso a gente determina como relação trabalho-recuperação. Isso é um conceito importante. Então, a ideia é aumentar a intensidade e diminuir a duração. E isso, esse é o conceito, né, o racional que está por trás. Esse é o conceito de treinamento intervalado. E aí, o que a gente deve considerar muitas vezes, quando os pesquisadores resolveram testar isso para as populações com certo tipo de doença, ou mesmo para algum ganho, né, ou correção de fator de risco, por exemplo, a hipertensão, para melhora do perfil lipídico, ou de glicemia, eles começaram a determinar de uma forma também aleatória, né? Mas o que acontece é que alguns setores acabam utilizando esse conceito do treinamento intervalado, de uma forma diferente do real conceito, né? Que é a intensidade alta. Então, é uma série de exercícios com estímulo de alta intensidade, com uma recuperação de leve a moderada intensidade. Muitas vezes, o que a gente vai ver na prática, tanto os estudantes, os pesquisadores, é que alguns centros de reabilitação, ou principalmente do ponto de vista prático, estão chamando de treinamento intervalado
muitas vezes o que eles trabalham dentro de uma zona moderada. Então, eu vou intercalar o que é uma frequência cardíaca ali bem abaixo da máxima, mas vamos supor, entre os limiares ventilatórios, onde a gente tem uma intensidade moderada, vou trabalhar dentro dessa zona, intercalando uma frequência um pouco mais alta com uma frequência baixa, que poderia ser do limiar, mas ainda dentro de uma zona moderada de esforço. E esse não é o conceito real do treinamento intervalado. O conceito real, ele é intervalado, a gente chama de treino intermitente, mas o real conceito de treino intervalado de alta intensidade é quando eu vou aplicar como um estímulo de alta intensidade, um estímulo muito próximo do máximo ou supramáximo. Né? Então, a gente tem que ter, acho que, essa diferenciação. Eu posso trabalhar intervalado? Posso. Mas se eu estou dentro de uma zona de frequência cardíaca que é moderada, esse treino não é esse treino intervalado de alta intensidade que tem muitas pessoas pesquisando e que tem surtido muitos efeitos, né? Muitos benefícios, às vezes, até superiores ao treino moderado contínuo. Existe até uma dificuldade de conceituar, né? Delimitar os conceitos mesmo, né? O que é alta intensidade, o que é acima, né? O que é o supramáximo. Quando a gente começa a ler os artigos, até você entender o que realmente está sendo trabalhado, isso pode gerar um tipo de confusão, né? A gente percebe muito isso. A confusão, ela existe mesmo, e quando a gente começa a ler os artigos, e hoje em dia a gente já tem um número grande, né, de artigos sendo publicados, isso foi até um ponto que a gente discutiu bastante no artigo de revisão. Pediu o Fabrício para colocar só o nomezinho do artigo. Se você ir passando os slides, lá, nós vamos... Slide? Tá, só um minutinho. Esse artigo a gente discutiu bastante essa questão da nomenclatura. Pode passar mais um pouquinho. Esse artigo, a gente... Volta um pouquinho. Volta no slide? Esse. Nesse artigo, a gente fez um artigo de revisão, então fomos buscar na literatura essa questão do conceito. Então, a gente procurou, logo no inicinho do artigo, bater bem nessa tecla. Depois, a gente vê que existe diferença na nomenclatura, por exemplo, né? Bastante diversificada. E a gente acaba adotando essa nomenclatura, treinamento intervalado de alta intensidade, que em inglês vai ser o HIIT, né? High Intensity Interval Training. Então, a gente acha que essa é uma nomenclatura bem importante e muitos artigos já estão seguindo isso. Isso é importante, né? Para pesquisas futuras, a gente tentar padronizar isso. Porque se você for ver, cada um acaba fazendo. Como os atletas faziam, né? Antigamente, os estudos acabam também utilizando diferentes formas de estímulo. E isso acaba, de certa forma, prejudicando a interpretação, né? A comparação de estudos. Mas eu acho que se uma pessoa, um pesquisador, quer trabalhar com treinamento intervalado, eu acho que o conceito é esse, é de alta intensidade. Então, a gente poderia discutir aqui um pouquinho como que a gente prescreve essa intensidade, né? Quais seriam as formas de prescrição. Eu acho que uma grande dificuldade desse tipo de treinamento é porque assim, são várias variáveis que podem ser manipuladas, né? Não é tão simples como um exercício contínuo, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho ele mais complexo. Então, você tem a intensidade da pausa, tem o tempo da pausa, né? Então, tem mais coisas que você pode trabalhar aí que dificultam isso. Então, como é que você pensa essa questão de como determinar a intensidade desse treino na sua prática? É exatamente isso que o Fernando colocou. Aí eu vou te pedir para você ir voltando, Fabrício, no slide. Tem um exemplo que eu trouxe, acho que é o 4 ou 5. Acho que é o 5. Voltaram? Voltando, esse. Tem um grafiquinho. Então, isso exatamente o que o Fernando colocou. A gente tem que pensar, quando a gente vai trabalhar com treinamento intervalado de alta intensidade, a gente teria aí no mínimo 4 variáveis que a gente tem que pensar. Então, a gente tem a carga do estímulo de alta intensidade. Então, essa carga vai ser mensurada como? Geralmente, ela é mensurada pela resposta da frequência cardíaca. Então, tá. Eu definia quantos por cento dessa frequência cardíaca vai estar da frequência máxima do indivíduo. O tempo de estímulo de alta intensidade. Então, o tempo. Quantos minutos, quantos segundos esse indivíduo vai ficar no estímulo de alta intensidade. Depois, a gente vai pensar na carga do estímulo de baixa intensidade, né? Qual que vai ter justamente essa intensidade? A frequência cardíaca dele vai ser 50%, 60% da máxima? Como é que eu vou definir isso? Depois, quanto tempo ele vai ficar nesse estágio de recuperação? Né? E ainda, somando todas as 4 variáveis,
a gente teria como calcular o trabalho médio ou a carga média, que é justamente multiplicar a carga da alta intensidade pelo tempo que o indivíduo ficou realizando. E aí você soma a carga de baixa intensidade com o tempo que ele ficou nesse estímulo de recuperação, que a gente chama, dividir pelo tempo de alta intensidade somado pelo tempo de baixa intensidade. Isso vai dar uma mensuração prática e interessante de qual que é o seu trabalho total realizado naquela sessão de treino intervalado. Se a gente observar no grafiquinho da esquerda, as barras vermelhinhas, são os estímulos, né, de mais alta intensidade. Então, ele vem logo após um período de aquecimento, que é muito importante que exista, você vai dar ali um estímulo de quanto tempo, né? Vamos supor, 1 minuto, o indivíduo vai ficar com a frequência 90% da máxima, por exemplo. No set seguinte, terminado esse minuto, ele vai fazer 2 minutos, então a frequência desce lá na barrinha azul horizontal. E aí, terminados 2 minutos de recuperação, que a gente chama, ele vai de novo com uma carga mais intensa, fazer com que essa frequência chegue a 90% da frequência máxima de novo. E assim ele vai, né? Então a gente vai tendo sets de alta intensidade interpassado, né, intercalado com a recuperação. Além disso, e aí você vai poder desenhar diferentes modelos, né? Tem muitos estudos que trabalham com aquele teste de Wingate, onde você tem estímulos de alta intensidade de segundos, né? Recuperação um pouquinho maior. Tem estudos que vai pegar já mais um metabolismo mais aeróbio, trabalhar de 2, às vezes até 4 minutos de alta intensidade, né? Mas aí, Luciana, uma dúvida, né, quando você fala aí do Wingate, porque assim, o Wingate, ele entraria nessa categoria de exercícios supramáximos, né? O que a literatura já passa a não chamar nem de HIIT, né? Passa a chamar isso de CIT, né? Como é que é essa relação aí, pelo que você lê? Eu até vi um trabalho que você indicou, que ele mostra, inclusive, 9 variáveis, né? Que tem que ser controlada ali durante o treino. Mas assim, e ele fala muito dessa coisa do exercício, ele até coloca na jogada o exercício supramáximo. Então existe essa diferenciação, né? HIIT, CIT. Conta para nós um pouquinho sobre isso daí, né? Sim. Isso, na verdade, essa questão de variáveis, se a gente for pensar e for destrinchar, igual você colocou, Fabrício, tem muitos autores. É um mundo de possibilidades. E aí, eu acho que a coisa complica muito, né, do ponto de vista prático. Ele põe até recuperação pós-exercício ali, né, se não me engano, como uma variável. Sim. E aí, a ciência vai ficar muito longe do que é uma realidade. Eu acho que se você quer propor um estudo que você vai fazer realmente muito controlado, mas aí depois não há aplicação disso, né? Porque a gente vai conseguir realmente controlar tudo isso na prática. Eu acho que é importante a gente pensar em desenvolver também protocolos e testar a funcionalidade desses protocolos, pensando também numa aplicabilidade. Eu acho que aí é o ideal, porque eu acho que a gente, sempre, né, a área da educação física, ciência de treinamento, sempre ficou muito, em vários outros tipos, por exemplo, treinamento de resistência, treinamento de força, tem sempre essa questão, né, que existe uma pouca, vamos dizer assim, definição de realmente o que deve ser feito, enfim, uma gama muito grande de variação. Então, se a gente for pensar em destrinchar muito, vai ficar muito complexo. Eu acho que pensar nessa estrutura dessas 4 variáveis e também você controlar ou o gasto calórico total ou o esforço, trabalho total, da forma que esse autor sugere, eu acho bastante interessante. Com relação ao CIT, que aí você tem o supramáximo por si só ele já subentende-se que esse indivíduo vai conseguir ficar um tempo bem menor, né, do que ele ficar 90% do máximo, 95% do máximo. Quando a gente vai ter estímulos bem curtinhos, né, e isso pode gerar, e alguns estudos mostram isso, respostas diferenciadas, né? Então eu acho que depende muito do que você quer estimular, né? O que você quer melhorar, qual é o aspecto, qual é a população que você está trabalhando, para você então definir o seu protocolo de treinamento intervalado. Eu acho aí que o conceito ele é diferente, mas ainda dentro do conceito intervalado é correto. Por quê? Porque o estímulo que a gente quer é buscar uma diminuição de tempo nos sets, mas que esse indivíduo conseguisse fazer um volume grande de exercício, uma quantidade maior de exercício em alta intensidade. Então, mesmo esses protocolos que estudam tempos bem curtinhos de 30 segundos de estímulo de alta intensidade, ele deve tentar se preocupar em fazer um número de repetições desses sets maior.
Eu acho difícil. Não, a gente tem que testar, né? Não estou afirmando 100%. Mas quais seriam os resultados em termos de benefícios, né, fisiológicos se você não fizer um número de repetições adequadas para causar um estímulo mesmo de treino dessa sessão, né? Então, isso tudo vai ter que ser cada vez mais estudado e detalhado, mas a gente já vê alguns estudos que aplicaram esse, né, de séries bem curtinhas de supramáximo que tem benefícios. Tem benefícios do ponto de vista metabólico, né, de metabolismo de glicose, de diminuição de gordura visceral. A gente sabe que tem, principalmente nesse quesito, mais essa adaptação metabólica, tem resultados bastante interessantes, né, do grupo do Shibala, enfim. É porque é muito tentador, né? Você fala assim, 6 minutos de exercício, de uma sessão de treino e você ter benefício, assim, é fantástico, né? Então, esses estudos estão trabalhando muito em relação a esse tipo de argumento, né? Imagina você treinar 6 minutos e já tem esse benefício, né? E esses estudos estão mostrando um pouco nesse sentido, não é? É exatamente isso. Só que essa é uma questão bastante importante a gente pensar, porque qual é a população que vai estar apta a realizar esse tipo de exercício supramáximo, né? Pensando hoje na população brasileira, tem um percentual grande de pessoas que fatores de risco, são sedentárias na sua grande maioria, a gente tem um percentual, infelizmente, muito grande. E a gente realmente vai conseguir que essa pessoa, sem risco, realize esse exercício, né? Então, assim, do ponto de vista de pesquisa, ou até se você pega uma população saudável, talvez isso seja aplicável, jovens, saudáveis, mas a gente vai conseguir trabalhar supramáximo no indivíduo com doença cardíaca. Perfeito. Então, eu acho que o desafio maior é tentar pensar qual é o objetivo do treino que você está propondo. E qual a população, né? É muito mais complicado o estímulo supramáximo, talvez ele não seja impossível, mas e o risco? Então, mesmo colocar na balança risco-benefício, né? Mesmo pensando nessa população, mesmo pensando no supramáximo, saindo até do supramáximo e voltando para o HIIT, porque assim, o que acontece? A literatura, ela mostra, todo dia sai um trabalho mostrando um efeito superior do HIIT em relação ao exercício de moderada intensidade. E muitos desses estudos, inclusive com pacientes portadores de doença cardíaca, perfeito? E aí você tem assim, um conjunto de evidências que de fato estão mostrando que o HIIT pode ser superior, inclusive para uma população do tipo essa que você trabalha, que é com uma doença cardíaca. Entretanto, é muito importante para a gente passar isso para a prática, entender que esses estudos eles são realizados em ambientes extremamente controlados, né? Dentro de hospitais, né? Existe o risco. E aí eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso. Eu vi que a gente sabe que tem muita coisa com indivíduo saudável, com pacientes com doença cardíaca não tem tanta coisa, né? Falando sobre os efeitos do HIIT. Eu queria que você conversasse com a gente um pouco sobre isso. Qual que é a diferença de um protocolo, né? Se a gente pensar numa pessoa saudável e uma pessoa portadora de doença cardíaca, para não correr o risco da gente só falar bem do HIIT e sair daqui, o sujeito que escutar a gente falando vai dar HIIT para sua avó que está com uma insuficiência cardíaca, que mal ele sabe qual o grau da insuficiência cardíaca dele. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente conversar. É exatamente este ponto, né, Fabrício? Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho nessa questão de definição de intensidade, até para entender qual que é esse limite, né? E exato. Com certeza esses estudos que são feitos com indivíduos com insuficiência cardíaca, por exemplo, que tem um consumo de oxigênio muito baixo, uma capacidade cardiorrespiratória muito baixa, são indivíduos que tomam medicamento, que eventualmente não tomaram seu medicamento, já incorrem mais riscos, você vai fazer sessão de treino, você tem que questionar em relação a isso, você tem que monitorar a resposta, possivelmente até de arritmia, você tem que saber se esse indivíduo já não tem, né, arritmias, que podem ser coisas que o exercício de mais alta intensidade pode funcionar como gatilho. Então, assim, a doença cardíaca ela é muito mais complexa, né? E você deveria realizar esse exercício físico para realizar de uma forma segura, né? Em um ambiente, justamente como você falou, monitorado, numa clínica, no hospital, que é onde os protocolos são feitos. A gente até, no início lá do desenvolvimento do nosso protocolo, a gente comparando bastante, foi dos primeiros estudos que saiu do Wiesloch, né? Pessoal com insuficiência cardíaca,
Mas o primeiro estudo que eles fizeram foi com doença arterial coronariana, que dependendo do indivíduo, o risco é menor do que o paciente com insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, eles não têm um comprometimento de fração de ejeção tão grande, não têm uma capacidade respiratória tão prejudicada quanto a insuficiência cardíaca. Então, o próprio estímulo que eles dão do HIIT, que parece ser bastante alto, a gente, com a nossa experiência na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, abaixo de 40, os pacientes não conseguiriam realizar 4 minutos de exercício de alta intensidade, né? E logo no início do protocolo. A gente fez até uma graduação aí, fomos aumentando gradativamente, para pacientes que estão com consumo de oxigênio em média de 19 ml por quilo por minuto, muito baixo. Nossa! E então, a população, né, que você vai estudar. Então, esse paciente precisa fazer monitorado, não precisa. Então, tem uma consulta constante com o médico cardiologista, vamos saber como está a resposta eletrocardiográfica dele, se ele está otimizado com a medicação, porque a gente sabe que esses pacientes tomam beta-bloqueador, e é fundamental que ele esteja em dia com esse medicamento, né, para evitar arritmias, uma série de eventos durante a sessão de treino. Então, realmente, é relativamente assim, complicado. Existe um estudo, a gente até cita esse estudo, com certeza já tem mais estudos, com relação à avaliação de risco, né? Você precisa de um número grande de pacientes para você avaliar a segurança efetiva, um número de horas de realização de exercício moderado comparativamente ao exercício de alta intensidade. E esse estudo mostrou que tiveram 2 eventos fatais, não fatais, no treinamento de alta intensidade, né, intervalado de alta intensidade, comparado com um fatal no treinamento moderado. Mas quando eles corrigiram para o número de horas, o risco foi maior no treinamento intervalado de alta intensidade, né? Porque esses indivíduos estavam fazendo menos horas, por quê, né? Porque é um treino que você acaba estando menos tempo, expondo o seu organismo menos tempo, que é essa ideia, vamos reduzir o nosso tempo de treino, vamos economizar. Né? As pessoas não querem ficar 1 hora treinando aeróbio, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Em 20 minutos você já conseguiria o mesmo benefício? Né? Então, se você comparar isso em termos de horas de exercício, aí aumentou em até 5 vezes o risco do treinamento intervalado de alta intensidade. Então, tem que realmente ser olhado com bastante cuidado. Perfeito. E entendido essa questão assim, da definição da intensidade, né, do esforço. A gente pode fazer isso de diferentes formas, até assim, estou fazendo HIIT ou não estou fazendo, né? Estou fazendo treinamento de alta intensidade ou não estou fazendo. Isso é importante, ter claro essa definição da intensidade. Aí eu vou te pedir para projetar o slide da intensidade, que tem o da esteirinha. A pessoa fazendo exercício na esteira. Acho que é um depois desse. Mais um. Aí. Então, a gente poderia pensar em... E aí eu vou dar a minha sugestão, né? Que é interessante até comentar isso em relação aos trabalhos realizados. A definição, a gente utiliza muito a frequência cardíaca de reserva, não só considerar um percentual da frequência cardíaca máxima. Então, quando a gente olha para o Colégio Americano, né, de Medicina do Esporte, eles recomendam ali intensidade para indivíduos saudáveis, né, com uma aptidão cardiorrespiratória mediana, de 40% a 50%, vai ser o limite dele ali inferior do treino no HIIT. E a 85% vai ser o limite dele superior, vai ser isto para mais, né? A gente daria esse estímulo de 85%. E a gente fez um estudo e correlacionamos ali a resposta dos limiares ventilatórios com o que o American College preconizava. E a gente viu um percentual um pouco maior em relação ao teste ergospirométrico desses indivíduos, que seria em torno de 70% a 93%, mas isso com uma população já treinada, minimamente condicionada, você pode pensar em jogar um percentual mais alto. Então, o limite inferior dele ali, que você pode trabalhar no treino intervalado, vai estar máximo 70% ou abaixo disso, poderia trabalhar, por exemplo, 60% da frequência cardíaca de reserva, e o limite superior de treino dele vai ser 93% da frequência cardíaca de reserva, ou acima de 93%. Para a gente definir a frequência de reserva, a gente precisa ter a frequência de repouso e a frequência máxima do indivíduo. E a frequência máxima você pode calcular, né, pela fórmula 220 menos a idade, você vai ter uma frequência predita para a idade desse indivíduo, ou você vai utilizar a frequência máxima que ele atingiu em teste. Por exemplo, se é uma pessoa que toma um remédio que
diminui a resposta de frequência cardíaca ao esforço, como os beta-bloqueadores, é interessante, então, que faça o exame, o teste ergométrico, que você obtenha, então, a resposta de frequência cardíaca máxima dele para poder usar a máxima, menos a de repouso. Essa é a frequência de reserva do indivíduo. Quanto que o coração ele vai aumentar essa frequência cardíaca para responder à demanda aumentada de metabolismo, né? Muscular, o próprio músculo cardíaco também. Então, a gente teria aí esses percentuais, né? Para calcular da frequência cardíaca de reserva, você trabalha com esses percentuais para limite inferior e para limite superior. Lembrando que para o treino de alta intensidade, você poderia usar 85% para os indivíduos saudáveis, porém sedentários, e 93% para mais para os indivíduos condicionados. Só que também existe a possibilidade de prescrever pelo teste ergoespirométrico, que seria o próximo slide. E aí, a gente vai... Isso. Então, o teste ergoespirométrico, ele mede indiretamente o consumo máximo de oxigênio, e não só o consumo, né? A ventilação, a resposta do CO2, a produção do dióxido de carbono. E aí a gente vai tendo a progressão dessas variáveis. Então, vocês veem que ela começa lá no repouso, no inicinho do gráfico, e no último traço ali na vertical é o pico de esforço do indivíduo. Quando as variáveis começam a reduzir, já entrou em recuperação. Antes do indivíduo atingir o pico, a gente vai ter os limiares ventilatórios. E isso nos daria uma prescrição do HIIT muito mais assim, personalizada, vamos dizer assim, né? Enquanto a gente, com as fórmulas, o percentual por meio de cálculos de fórmulas, a gente tem uma média populacional que não tem uma certeza absoluta de estar realmente estimulando o indivíduo. Quando a gente tem os limiares ventilatórios... Mas aí você já precisa de uma estrutura melhor, né? De ter acesso. Já começa a limitar um pouquinho para o equilíbrio entre a prática, né? Isso principalmente para desenvolvimento de pesquisa, né? Tem que ficar claro. Porque a gente sabe que nem todos os centros têm o teste ergoespirométrico. Mas o que eu queria trazer para vocês é que eu já vi muitos estudos em que eles relatam equipamentos bons que fizeram teste ergoespirométrico, e na Alemanha isso foi também uma realidade. Eles fizeram teste ergoespirométrico de todos os 180 pacientes envolvidos no estudo multicêntrico e não utilizaram os limiares ventilatórios para prescrição do exercício. Então, eu acho assim, uma questão de você desperdiçar uma ferramenta que você aplicou, você subutiliza uma ferramenta tão importante, onde você poderia estar de uma forma mais assertiva, orientando o treinamento, né, individual, né, de todos os participantes do estudo. Então, muitas vezes, eu vi vários estudos onde você faz a teste ergoespirométrico e prescreve por percentual da frequência máxima. Né? E aí, é mais para trazer esse conceito do que seria, né? Então, a gente tem que até o primeiro limiar anaeróbio, a gente tem uma intensidade leve de esforço. Esse seria a zona que a gente vai utilizar para recuperação dentro do treinamento intervalado. Essa zona intermediária entre os limiares ventilatórios, ela vai ser praticamente descartada. A gente não vai trabalhar dentro dessa zona, que é a chamada moderada, né? Que ela ainda é predominantemente aeróbica. A gente vai trabalhar alta intensidade do ponto de compensação respiratória, que é o segundo limiar ventilatório, para cima. Se você não está trabalhando o ponto de compensação respiratória para cima, não adianta querer chamar os treinamentos intervalados de alta intensidade, que ele não é. Né? E isso, qual que é o percentual disso em relação à frequência cardíaca máxima? A gente viu no nosso estudo que estava mais ou menos a 90% da frequência cardíaca máxima, esse ponto de compensação respiratória. E a gente ainda trabalhou 5% acima dele, para ter certeza que a gente estava trabalhando num metabolismo que tem um predomínio anaeróbio. Né? É aí que é a ideia do treinamento intervalado de alta intensidade. Eu vou exigir um pouco mais de um metabolismo que não tem predomínio aeróbio, né? Mas como eu vou repetir isso em sets, né? A somatória disso ao longo desses sets e o tempo que eu fico também proporciona melhoras do metabolismo aeróbio, mas proporciona também melhoras de uma série de outras variáveis, como vocês colocaram, né? No estudo também que vocês estão vendo, do ponto de vista de controle metabólico, glicêmico, até de pressão arterial, que era acreditava-se que somente e unicamente o exercício moderado teria um efeito benéfico sobre a hipertensão arterial. E a gente vê que não. Então a gente tem que ter certeza que você está estimulando ali acima do ponto de compensação respiratória. Tudo bem? Legal.
Eu tenho umas Querem perguntas. colocar alguma coisa? Eu tenho. Fernando, você quer falar? Oi? Você ia perguntar alguma Não, pode coisa ir. para ela antes? Não, ela já esclareceu, já. É. Bom, Posso continuar? eu quero te perguntar. Pode perguntar, por favor. Não, é porque é o seguinte, né? Eu prestei bastante atenção nas coisas que você comentou, muito legal, né? E aí, pensando, né, nessa transição para a prática, teve uma disciplina que eu trabalhei já tem alguns anos, nem foi aqui em Diamantina, que era de farmacologia do exercício. E na parte das medicações cardiovasculares, né, tem até um livro, existe um livro que trata sobre esse tema de farmacologia do exercício. Ele é de 2014 e nem tem na língua ainda portuguesa, né? Só estrangeira. Tem muito pouca informação sobre esse tema. Mas das poucas informações que tem, é mostrado uma relação muito clara de como que essas medicações interferem a frequência cardíaca. Claro que os beta-bloqueadores, né, são muito mais bem conhecidos. Mas outras medicações, como o bloqueador de canal de cálcio, o bloqueador do sistema renina-angiotensina, tudo isso mexe ali com a frequência cardíaca e automaticamente mexe com a prescrição do exercício. E me chamou a atenção, quando você falou do uso do beta-bloqueador, quando você falou do teste ergométrico. Bom, há um tempo atrás, eu acho que você deve lembrar disso, já tem um bom tempo, aliás, né? Foram criadas até algumas fórmulas, né? Para você saber a dose de beta-bloqueador que a pessoa tomava para poder fazer um cálculo ali para fazer a prescrição. Isso foi por terra abaixo, né? Porque não se usa mais isso. E a dúvida, na verdade, que eu fiquei, já tem um tempo que eu não leio a respeito de teste, é se essas pessoas, por exemplo, um usuário de beta-bloqueador, ele faz o teste de esforço preferencialmente usando a medicação, e principalmente sendo o beta-bloqueador, e a partir da frequência cardíaca que ele atinge com o beta-bloqueador, isso serve de parâmetro para a prescrição na prática do exercício? Eu fiquei com essa dúvida. Sim. Antigamente, inclusive, quando eu cheguei no Infor, muitas vezes a gente tinha essa dificuldade, porque quase sempre quando os pacientes iam para o cardiologista suspendia o beta-bloqueador, né? Isso. Exato. E a gente, como prescritores de exercício físico, a gente queria... Não peça para ele não suspender. E assim, foi uma coisa que com o tempo, claro, e o avanço da compreensão e não só da avaliação de outras respostas, né? Entenderam que, né, acho que a medicina como um todo, o avanço, que muitas vezes esse teste, na maioria das vezes, vai ser sobre a ação de todos os medicamentos, né? Não só do beta-bloqueador, mas Exato. Você tem que avaliar essa resposta, Exato. até com uma efetividade, porque às vezes esse paciente também está muito beta-bloqueado. Então essa seria uma implicação que a frequência cardíaca dele não sobe minimamente. Isso limita a realização do exercício dos pacientes, porque ele não vai fazer um débito cardíaco, né? Tolerância ao esforço. Isso às vezes serve até de parâmetro para eles. Não só isso, mas a própria frequência cardíaca de repouso, né? Ele não vai poder ficar com uma frequência de repouso muito baixa, mas isso vai servir de parâmetro para fazer essa alteração dessa medicação. Mas é parâmetro totalmente válido essa resposta, apesar de que você tem que ter certeza que esse indivíduo foi estimulado para o máximo. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o teste ergométrico, que é de mais acesso, o médico tem ali o interesse pensando que esse indivíduo não faz no dia a dia, nas atividades da vida diária dele, um esforço maior que 85% da frequência da resposta da frequência cardíaca dele, enfim, ali ele vai estar beta-bloqueado, né? O parâmetro de cálculo é outro. Mas eles já têm uma ideia. Então, por exemplo, a gente não vê uma resposta em pacientes beta-bloqueados mais idosos, né? Vamos falar aí, em torno de 60 anos, que vá uma frequência acima de 130 batimentos por minuto. Muito dificilmente. Mais ou menos, você vai tendo uma ideia de quanto vai. Se você tem um paciente, e isso foi uma das dificuldades também, às vezes, da prescrição, que vai com uma frequência de 105 batimentos, 100 batimentos, o paciente fica bastante difícil a realização dessa prescrição. Ela ocorre? Por quê? Possivelmente ele saiu de uma frequência cardíaca de 45 de repouso. Então, de novo, a reserva de frequência cardíaca dele está ocorrendo. Mas, muitas vezes, você vai conversar com o cardiologista e vai justamente chegar num ponto de se ele está muito beta-bloqueado, se não está.
Porque isso também pode ser um problema, né? Sim, com certeza. Mas a compreensão do cardiologista de que, eventualmente, esse indivíduo possa ir no estímulo de carga em que ele vai precisar elevar essa frequência cardíaca, e isso é um estímulo importante para a melhora do sistema cardiovascular do coração, então os cardiologistas envolvidos com o esporte, com a reabilitação, entendem, né, que você tem que ter essa reserva. Os pacientes não podem estar muito beta-bloqueados. Então, você tem que ter um teto para você conseguir estimular esse paciente. Mas mesmo que você estimule, e aí, enfim, eu sei que não é a ferramenta disponível em todos os serviços, mas é a espirometria, ou mesmo teste ergométrico, você vai trabalhar ali dentro daquela reserva, que vai ser a mesma, e vai trabalhar com esse percentual que o American College sugere. Então, a reserva vai existir. Ela não pode estar muito prejudicada, isso possivelmente pode ser adequado. Né? E com a espirometria, independente da frequência, você vai ter o limiar anaeróbio e ponto de compensação. Vai acontecer que muitas vezes essa frequência cardíaca vai ser muito próxima, né? Então eu vou ter uma frequência cardíaca, se for trabalhar o treino intervalado, por exemplo, uma frequência de 60 batimentos para o limiar anaeróbio, o estímulo inferior, e vou ter uma frequência cardíaca de 75 batimentos. E isso acontece na prática com esses pacientes. Então a carga que você vai alterar, ela é muito pequenininha. Você já vê essa elevação da frequência cardíaca. Isso vai acontecer. E isso vai acontecer também com relação ao VO2 máximo. Isso foi bastante interessante. Como muitos estudos propõem que, para você diferenciar o efeito do treinamento intervalado, né, de alta intensidade, do treinamento moderado contínuo, você faça um gasto isocalórico, ou seja, ambos os estímulos de treinamento têm que gerar no final o mesmo gasto de energia, né? E quando a gente vai ver nesses pacientes que tem um VO2 máximo de 19 ml por quilo por minuto, o limiar dele anaeróbio está ali com 13 ml, 12 ml, o ponto de compensação respiratória um pouquinho acima está com 16, você tem o delta muito pequenininho, assim como foi o exemplo da frequência cardíaca que eu dei. Quando você transforma isso em quilocalorias, a gente sabe que mais ou menos 1 litro de oxigênio vai ter mais ou menos 5 quilocalorias, e essa diferença entre esses dois pontos de estímulo para o exercício é muito pequena, acaba que aquele ideal do racional do treino de alta intensidade, que esse estímulo de mais alta intensidade levasse a uma duração menor, né, para você ter porque você está estimulando alta intensidade, eu poderia encurtar, não necessariamente em pacientes que têm uma aptidão cardiorrespiratória muito baixa. E aí o que vai implicar isso no final desse cálculo? A gente começou 3 minutos, nós começamos 2 minutos de alta intensidade, intercalado com 3 minutos de moderada intensidade. A gente via que o gasto calórico era muito similar, a alta intensidade não tem uma diferença muito grande. No final da soma, para chegar em 200 quilocalorias, você tem um tempo do grupo que treinou no intervalado e o grupo moderado contínuo muito próximo. A gente teve uma diferença de 3, 4, 5 minutos só das sessões. Então, a implicação desse tipo de treinamento físico em pacientes com aptidão cardiorrespiratória muito baixa é que a gente não vai ter esse benefício do ritmo. Enquanto um indivíduo jovem, saudável, treinava o moderado contínuo 40 minutos e no intervalado, tendo o mesmo gasto calórico, né, vai treinar 20 minutos só, um paciente que tem uma aptidão cardiorrespiratória muito baixa, praticamente os 2 treinos vão ter uma duração muito longa. Então tem uma implicação, e é justamente por isso, né? Além de ter uma aptidão cardiorrespiratória muito baixa, ele tem essa resposta rebaixada pelo controle desses medicamentos, porque sabe que é um coração que não pode ficar em alta demanda metabólica, né? Então toma-se esses medicamentos para diminuir essa demanda. Mas que ainda dentro dessa reserva pequena que ele tem, ele precisa ser estimulado. Mas aí, para esse grupo, embora a gente tenha visto diferenças importantíssimas, né? Foi o último estudo que a gente fez, eu até te pedi, acabou de sair a publicação para projetar um slidezinho dele. Você a quer gente que projeta observou aqui? nesses pacientes. Você quer que projeta? Pode, por favor. É o do High Intensity Interval Training. Lógico, são 2 depois desse que você estava projetando. Passou mais um. O próximo. Esse estudo. Então, a gente observa que essa demanda, né, deles era bem pequena e que, embora... Foi bem interessante esse relato. A gente não viu uma diferença
em relação ao consumo máximo de oxigênio no grupo intervalado e no grupo moderado contínuo. Ambos aumentaram o consumo de oxigênio da mesma forma. Só que isso é muito legal, porque assim, eles foram isocalóricos. Então, a gente garante que o que está sendo avaliado é o estímulo dessa intensidade mais elevada do treinamento intervalado, o que ele pode estar ocasionando do ponto de vista de pensar em mecanismos. O que aconteceu foi que o alta intensidade, embora tenha um ganho da aptidão cardiorrespiratória similar ao de moderada intensidade, esses indivíduos diminuíram a atividade nervosa simpática muscular, né, que a gente sabe que está bastante elevado em pacientes com insuficiência cardíaca e que é um marcador bastante importante e prejudicial relacionado com morbidade até mortalidade. Então, pacientes com insuficiência cardíaca que mantêm uma atividade simpática elevada, né, por anos e anos e anos, ele aumenta o risco, né, de morte. E a gente quer, com treinamento físico, a gente já conhecia que o treino moderado causava uma diminuição na atividade nervosa simpática, né? Vamos aumentar o parasimpático, essa é a ideia. E o treinamento, então, a gente foi comparar se o HIIT fazia isso. E foi justamente usando essa metodologia que eu descrevi, o teste respirométrico, 5% acima do ponto de compensação respiratória, e eles treinaram por 3 meses. No terceiro mês, já estava naquele estímulo inverso. Eles faziam 3 minutos de alta intensidade contra 2 minutos de recuperação ali no limiar anaeróbio. E embora eles tivessem esse aumento do consumo de oxigênio que foi igual nos dois grupos, eles diminuíram a atividade nervosa simpática e melhoraram a função, né, vascular periférica. Então, eles apresentam maior vasodilatação. Olha que interessante. Possivelmente, né, um dos mecanismos que a gente poderia pensar é um maior shear stress nesse vaso, levando a esse aumento da vasodilatação. Então, embora tenha um ganho cardiorrespiratório, né, que a maioria dos estudos mostra que é diferencial, o nosso não mostrou. Talvez até porque eles eram essa aptidão cardiorrespiratória muito rebaixada, talvez precisasse de um tempo maior de treinamento, e não só 3 meses, para ver talvez essa diferença em relação ao VO2. Então, assim, qualquer estímulo que foi dado já aumentou o VO2. Mas, por outro lado, a gente mexe em outros mecanismos, né? Sim. Então, o HIIT realmente ele é surpreendente em vários aspectos. Com certeza. Porque, né, no estudo mesmo que vocês realizaram, mostra esse aspecto em parâmetros metabólicos importantíssimos, né? Para a população como um todo, glicemia, colesterol. Então, agora, a gente faz isso no ambiente hospitalar, de novo, aquilo que o Fabrício colocou, né? Controlado, se precisa, monitora ali via eletrocardiograma, o tempo inteiro com o paciente. E uma coisa que eu percebi é que tinha que estar uma pessoa ali, vamos lá, não diminui não, foi na bicicleta e a gente ficava, vamos, tá faltando 30 segundos, vamos. Então, assim, é a realidade, né? Essas pessoas têm condições de treinar assim sozinhos? Além do risco, né, essa questão motivacional, essa questão da compreensão do que, né, a gente começa um mês, 2 minutos alta intensidade, 3 minutos leve, depois a gente passou 2 minutos, e no terceiro mês a gente inverteu a relação, né? E assim, tem uma progressão que é pensada, que é, né, para a população específica, então tem muitas variáveis, né? Sim, todos os estudos que a gente vai ler sobre treinamento intervalado da intensidade, eles comentam essa questão da menor duração da sessão, né? As pessoas alegam que não tem tempo para se exercitar e a gente justifica o HIIT como, né, de menor duração. No meu estudo, eu consegui fazer isso. Aí você comentou aí que para o seu grupo isso já não é tão verdade, né? Já desmistifica um pouquinho esse conceito. Aí tem o outro lado, que é a questão da segurança. Qual seria a vantagem, então, tentar, né, você convencer as pessoas, né, o que tão importante, quais são as adaptações fisiológicas que o HIIT oferece e que o mais seguro, vamos dizer assim, o contínuo moderado não oferece? Você está entendendo onde eu quero chegar? Qual seria? Sim. Por que seria importante não trabalhar com o HIIT para esse público, né? Eu acho que eu vou entrar numa questão mais filosófica do que fisiológica. Bom também. Porque a gente sabe da vantagem do exercício físico como um todo, né? Eu acho que o maior desafio nosso, como cientista, como educadores físicos, né, profissionais aí do exercício físico, é tirar as pessoas do sedentarismo, né? Então, eu acho que essa é uma questão que é complicada, porque
embora a gente cada vez mais estude sobre o exercício físico e conheça os benefícios dele, cada vez menos a gente consegue atingir as pessoas e convencê-las da importância de fazer o exercício físico, né? E eu acho que a gente acha que pessoalmente, acho que temos experiência em relação a familiares, em relação a amigos, né? Talvez, por outro lado, somos uma população viciada, que quem vai fazer, né, estudar educação física, fisiologia do exercício, já gosta de exercício físico. Então, assim, às vezes nós mesmos não podemos ser parâmetros para o restante da população. Porque esse estímulo, né, eu gosto de fazer, então é uma coisa que eventualmente já é estimulada lá desde sempre, né, da infância da pessoa, e às vezes ela não tem esse hábito, muitas vezes porque ela nunca experimentou. Mas para eu experimentar um HIIT, o que eu trago, assim, de vantagens, eu acho que as vantagens elas são inúmeras, os estudos estão mostrando. Esse aumento superior do VO2 max praticamente é inquestionável, né? E aumento da aptidão cardiorrespiratória. Mas então, assim, para que eu quero aumentar a aptidão cardiorrespiratória? Né? Porque eu sei que ela está correlacionada com a diminuição e controle de uma série de outros fatores de risco, né? Então, ele vai ajudar a controlar isso positivamente, além de aumentar a tolerância a esforços próximos do máximo, ou diminuir o consumo de energia para você realizar suas tarefas no dia a dia, né? Você vai sentir menos cansado, né? O indivíduo que não pratica atividade física, que não realiza exercício, ele sente um cansaço absurdo para fazer, às vezes, coisas né, dia a dia, de intensidade pequena, de duração, de curta duração. Sim. Então, aumento da qualidade de vida, isso tudo é inquestionável. Mas eu acho que a gente tem que olhar com cuidado em relação, assim, quando é que eu vou aplicar, né? Eu vou aplicar um treinamento intervalado no indivíduo sedentário? Não acho que seja ideal, longe disso. Eu acho que isso é uma progressão. Eu acho que você tem que ter o hábito, e aí entra o treinamento moderado contínuo. Uma vez que esse indivíduo absorveu, né, e seu corpo entende, e eu já tenho algum ganho com essa prática contínua frequente, eu poderia usar o HIIT como uma estratégia de melhora, né? Então é interessante isso. Por exemplo, a população agora com Covid, né? A população toda em casa e as pessoas, até os que praticavam exercício físico, né? Então ela tem uma dificuldade de sair, ela de repente correr o volume que ela corria, ou de fazer a caminhada que ela fazia. E de repente o HIIT poderia ter entrado como uma estratégia populacional de que eu faria com menos tempo, disposição, lá fora, ou dentro de casa, alguma tarefa que eu pudesse fazer em casa, porque eu posso ter o HIIT também estimulado de outras formas, né? Não só aerobiamente, mas eu posso fazer uma série de exercícios em casa que vai aumentar minha frequência cardíaca, né? Corrida estacionária, agachamento, uma série de exercícios. E aí você tem uma estratégia de manter os benefícios do exercício físico, né? Por um período de curto menor, período de tempo menor, e que você não vai ter uma perda por destreinar, né? Essa perda vai ser menor do que se, como o próprio estudo, né, do Fernando mostrou, você vai ter um efeito de destreino menor do que no treinamento moderado contínuo. Então, assim, os benefícios são inquestionáveis. Agora, quem realmente pode fazer isso, né? De novo, eu volto na questão da população. Então, estou falando de jovens, pessoas que já estão treinando, eu vou poder aplicar o HIIT. Mas se é uma população que você já passou por um check-up cardiológico, conhece as suas respostas, conhece que você tem fator de risco, então acho que cabe ao profissional de educação física, né, dar esse respaldo no sentido de que primeiro tem que ter uma avaliação, os fatores de risco estão controlados, os medicamentos estão optimizados, eu acho que a gente aí diminuiria muito o risco. Eu acho que é uma estratégia a ser pensada dentro de uma periodização de treinamento físico, né, seja num programa de reabilitação, mas que você comece com moderado e que, eventualmente, em alguns momentos, vamos pensar em um ano de reabilitação ou de programa de treinamento, você pudesse dar como uma estratégia até de motivação, de diferenciação do seu treino, onde você vai ter benefícios superiores ali em 3 meses, aí você volta no contínuo, depois você estimula de novo. E aí, quem sabe, você não vai chegar no meio termo bom, porque mesmo que aquele indivíduo pare ou diminua a frequência, ele fez um HIIT antes, então ele já tem ali uma reserva maior de ganho. Eu acho que não é um treinamento que você deva aplicar isoladamente, de forma alguma. Eu acho que o HIIT tem que ser uma estratégia para treinamento em conjunto, né, dentro de uma periodização aí, seja para reabilitação, seja para prevenção. Eu concordo totalmente com você, porque assim,
Por exemplo, aí você começa a trabalhar com HIIT, aí as pessoas querem que você defenda o HIIT em detrimento ao contínuo moderado. HIIT não é nada. Aí eu falo isso com os meus alunos. É mais uma ferramenta que você tem, é mais uma estratégia que você tem para você trabalhar os dois. Na educação física tem essa coisa da moda, né? O HIIT é superior. Nós temos que acabar com isso. Nós estamos ampliando, né, as nossas possibilidades de ação profissional. E cada vez mais rico, né? Eu acho que é esse que é o recado. E cabe ao recado que você está profissional deixando. mencionar quando aplicado, né? Porque ele é superior, em vários estudos mostra que ele tem esse benefício. Mas aí entra a questão da desvantagem, né? Quanto tempo o indivíduo conseguiria fazer um HIIT? A gente viu lá na Alemanha que era um estudo de 1 ano, as pessoas não estavam tendo uma aderência adequada. Exatamente. Eu ia comentar Então, isso. assim, você vai conseguir que esse indivíduo venha fazer um treino em que ele vai ter uma exigência maior? Eu acho até que é o contrário, porque às vezes eles usam esse argumento como motivacional por redução do tempo, mas não é todo indivíduo que gosta de ser estimulado perto do máximo. Ele acha muito mais desconfortável, ele quer ficar ali no moderado. Então, eu acho que você perde em termos de aderência a longo prazo. Eu também acho acho. que 3 meses, ok. Também acho. É um diferencial, é legal. Vamos. É importante você falar dessas eu acho que desvantagens. aí realmente você motiva. Pô, tô treinando sempre a mesma Sim. coisa, venho aqui sempre, tô andando sempre a mesma coisa. Não, vamos acelerar um pouquinho. Eu acho que aí pode ser interessante, como quebra de rotina de treino, né? Muitas pessoas Ele vão é adorar, superior, né? Mas é dentro de um modelo de ciência. Exato. Mas é isso que as pessoas têm que saber separar, e principalmente quem está relacionado diretamente à prática de prescrição. O sujeito, ele acha lindo fazer HIIT na primeira semana. Vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. É muita acidose, não dá conta, entende? Ué. E assim, é uma coisa que, por exemplo, eu pratico tal, eu não sou muito fã, por incrível que pareça, da prática do HIIT, porque aí imagina para um cara sedentário, né? E assim, né, Luciene? Quando a gente está falando de HIIT aqui, paciente cardíaco, eu brinco com os meus alunos que alta intensidade para um paciente com insuficiência cardíaca, nesse nível que você mostrou aí abaixo de 20, alta intensidade pode ser pinchar o cabelo, né? Ele penteia o cabelo. Sim. Tomar banho. Tomar banho. Às vezes o exercício de força é o quê? Você subir o braço dele e ele simplesmente descer. Isso é força, isso é alta intensidade, né? Então a gente tem que saber, inclusive, que não é aquele exercício tradicional do HIIT, né? Que é sair correndo a alta velocidade, né? Isso depende muito da situação e da população, né? Mas eu acho eu acho um pouco chato o HIIT, tá? Não conta pra ninguém, não. Eles respondem bem, Fabrício. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa adepta muito do mais alto esforço, tá? Ou que seja volume, eu sou uma pessoa muito da resistência. Falou que eu vou fazer 12 horas, vamos embora. Então, assim, eu acho que é uma questão de que o corpo ele se adapta, né? E muito legal você ver o corpo respondendo, se adaptando. Ele responde bem. Então, para esses pacientes, não é que ele não vai conseguir fazer, é a forma que você vai dimensionar e fazer a progressão disso e a monitorização. Porque você tem que dar um estímulo e esperar que o corpo responda. Exato. Então, eu acho que o HIIT ele vem, e aí, se você quer implementar, você tem que fazer uma progressão. Não adianta pegar um cara sedentário e já entrar. Até 3 vezes por semana, a gente não falou o número de sessões, mas você poderia trabalhar umas vezes por semana, 2, poderia chegar até 3, não mais que isso. Mas, a gente começou aos pouquinhos, coloca uma vez só, coloca 2, depois coloca 3. Então, isso é importante para o paciente, né? Que tem doença cardíaca. Não adianta você achar que da noite para o dia ele vai começar a treinar o treinamento intervalado de alta intensidade, porque você vai implicar em mais riscos. Não é que o corpo dele não vai conseguir realizar, mesmo com essa aptidão cardiorrespiratória tão baixa, eles vão conseguir. Só que nessa progressão. Agora, mais 3 meses, talvez eles consigam também, né? Mas exato. Aí, eu acredito que na bicicleta a gente não vai ter o problema de lesão, né? Porque você não tem impacto. Também essa questão do tipo de exercício que você vai implementar. Mas a acidose continua, não é fácil não. Não é fácil. Por outro lado, tem muitos idosos que nunca entraram numa bicicleta. Então você tem uma fadiga, primeiro que eles não sabem pedalar, e outro você tem uma fadiga muscular, né? De perna bem específica. Localizada, você né? Tem uma resposta de elevação de pressão arterial, dependendo da carga que você vai precisar colocar na bicicleta para chegar naquela frequência. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que
Você tem que saber controlar essas variáveis bem, saber a resposta dessas variáveis fisiológicas, para você mensurar o seu risco. Vale a pena? Risco-benefício, né? É isso aí. É diferente de estar num ambiente monitorado. Com certeza. Luciene, a gente tenta aqui também no canal, a gente tentar um pouquinho pensar o que vem por aí, né? Em termos de perspectiva. Para onde você acha que a gente está seguindo especificamente, né? No seu objeto de estudo? Para onde que a gente está indo? O que você acha que vem por aí em termos de pesquisa científica? Qual que é o grande desafio, né, para a sua área de pesquisa, né, para os próximos anos aí? Bom, a minha área atual agora, eu até desvinculei um pouco da questão do exercício físico, mas que atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado trabalhando com a sonotrombólise, mas a minha cabeça não para de pensar em associar também essa técnica, é uma técnica terapêutica, onde você aplica o ultrassom com microbolhas, quando o indivíduo está infartando, e você consegue dissolver esse trombo, né? Só que você não tem um efeito, um benefício só por ele desobstruir essa artéria naquele momento. A gente observa que os estudos mostram que, por shear estresse, esses indivíduos acabam fazendo uma nova rede ali de microcirculação, né, no coração. E eu fico ali tentando já pensar em associar esse efeito com o treinamento físico. Colocar o exercício, né? Colocar o exercício físico nesses pacientes que receberam a sonotrombólise, enfim, a gente ainda não fez isso, né? Por causa dessa questão do shear estresse e alguns estudos até da Alemanha, mais antigos, que mostram, né, neovascularização com treinamento com exercício físico. Na verdade, eu acho que a ciência, a cada novo estudo que a gente faz, a gente tem novas dúvidas e mais vontade de continuar pesquisando. E uma coisa vai puxando a outra. Minha vida sempre foi assim, né? Termina o atleta, depois volta de novo para a insuficiência cardíaca, mas vem o exercício intervalado, que é diferente. E eu acho que o próprio exercício intervalado, treinamento intervalado, ele abre uma perspectiva muito grande. Ao ler o estudo de vocês, eu fiquei, né, nossa, que legal, né? Quantas coisas a gente ainda tem para avaliar, quantas possibilidades de treino. Porque vocês fazem um treino prática de corrida, de levar o indivíduo ali fora, treinar dentro de uma possibilidade prática muito maior, né? O nosso foi dentro do hospital, em bicicleta, então assim, não é todo mundo que tem esse recurso em casa. Então eu acho que a perspectiva da ciência, ela muitas vezes acaba levando para uma perspectiva até de mecanismos, né? De estudar os mecanismos, também é interessante, mas eu acho que essa perspectiva de aplicabilidade prática, eu acho que essa é uma tendência, e eu acho que essa não seria só uma tendência, eu acho que deveria ser um interesse de muitos cientistas para a gente conseguir tentar disseminar cada vez mais a importância da prática do exercício físico, né? Essa própria iniciativa de vocês traz isso, e para a gente tentar contaminar as pessoas para que elas consigam ter uma evolução aí mais saudável, né? De vida, chegar no envelhecimento com mais autonomia, mais saúde. Que é o nosso papel, né? Tentar trazer mais para uma realidade prática. Exato, que é o nosso papel, na verdade, né? A gente faz ciência. É o que a gente está tentando fazer aqui também, né? Exatamente. Mas bacana. Eu tinha até uma perguntinha para vocês em relação ao estudo, que eu fiquei curiosa. Em relação a... Porque o grupo de vocês foi bem jovem, né? Mas eles tinham sobrepeso, né? Ali uma média de 28 de MC. E vocês não tiveram queixa, porque foi corrida de problemas musculoesqueléticos, articulares? Com o treinamento só teria um caso, né? Então eu achei até bem baixo. Eu esperava que tivesse mais, né? Então houve uma perda durante o treino só de um voluntário. De um indivíduo. De um indivíduo. E assim, eu trabalhei com militares, né? Então, eles, embora não tivessem regularmente treinados, eles têm uma background, né? Exatamente. Eu acho que isso foi até uma coisa que a gente ficou assim, quando for fazer o VO2 deles, a gente via que tinha um VO2 um pouco mais alto, e eles já tinham e o militar, ele tem aquela questão da disciplina, de não se entregar, né? Ele é treinado para suportar. Então, muitas vezes, eles falavam, não, vamos treinar. E assim, eles gostavam de serem desafiados. Então, acho que isso foi uma coisa que facilitou. Né? Mas lesão mesmo, só tivemos um caso. Né? Mas isso é muito interessante, né, Fernando? Porque trazer aí do ponto de vista prático não militares, né? Vamos pensar, será que se a população e até indivíduos que não têm
igual você falou, às vezes eles subestimam, né? Às vezes eles têm uma dor e eles acabam não relatando, né? Eles têm uma resistência maior à dor, né? São pessoas que foram treinadas para... Eu fiz um piloto, né, com indivíduos normais, vamos dizer assim, não militares, né? E assim, também eu não tive problema não. E o pessoal se sentia motivado e não teve nenhuma intercorrência. Isso traz um pouquinho em questão a importância do aquecimento, né, da recuperação, alongamento. Vocês trabalhavam com ele após as sessões? Não, após não. A gente dava 5 minutos, padronizou 5 minutos de alongamento, porque é durante o serviço dele. Ele poderia sair, ir lá e treinar, depois ele voltava a trabalhar. Né? Então, eu fiquei dentro do quartel, treinando eles. Então, a gente tinha 1 horinha ali para fazer esse treino. Então, era bem rápido mesmo esse aquecimento. Mas foi uma experiência muito bacana, né? E, assim, na prática, né? Durante o trabalho, o cara lá e treinava e voltava para o trabalho dele, né? Então, foi muito interessante. Entendi. É o intervalo dele. Ótimo. É uma experiência e acaba trazendo, acredito que, mais possibilidades, né? Que vocês já devem estar pensando. O Fabrício já está... Estamos nativa. Já estão pensando em algumas coisas aí já. Tem coisa por aí. Eu acho que o HIIT é bem o início, né? De um universo de possibilidades. Mas eu acho que o ponto importante é a gente tentar, né, buscar na maioria aí dos estudos e tentar estabelecer os protocolos, né? Tentar definir uma forma de utilização mais comum e que seja em tempo de estímulo e de recuperação, por exemplo, de intensidade, para a gente começar depois, no futuro breve, começar a comparar de uma forma melhor desses resultados, né? Luciana, tem alguma coisa que, quando a conversa é boa, passa rápido demais, né, Fabrício? Nossa, passa, né? nem vi a hora passar aqui. Tem alguma pergunta, uma coisa que você queria falar pra gente, que a gente esqueceu, que você queria deixar pra gente, assim, que você acha importante falar, que a gente não tocou aqui no assunto? Eu estava até olhando aqui minhas considerações finais. Colinha? Mas acho que a gente colocou tudo ao longo aí Não vai ficar meio que repetindo mesmo. Frequência, né? O tipo de exercício, o estímulo. Eu acho que é mais essa ideia de que pensar o treinamento intervalado como uma metodologia, como você colocou bem, uma ferramenta a mais. Eu acho que ela deve ser agregada e tentar, né, evitar que ele seja usado na população sedentária, que você dê um tempo de estímulo que seja inicial de adaptação nessa população, ou que essa progressão do intervalado seja mais suave, né? Porque se você trabalha com pessoas jovens e que não tem grandes fatores de risco, como você colocou, a questão de lesão pode ser minimizada, mas se você vai trabalhar com uma população de mais risco, com doença cardiovascular, tentar pensar aí numa progressão do treinamento intervalado. Isso pensando do ponto de vista prático também, né? Mas eu acho uma ferramenta excepcional. Vale a pena e eu acho que os benefícios eles estão aí, né? Cada vez mais os estudos mostrando que ele é superior, mas ele não é o único. Então a gente tem que tentar integrar. Isso aí. Assim, eu aprendi muito, viu? Te agradecer muito a sua disponibilidade e assim, os artigos que foram citados, né, que a gente comentou aqui, assim, a gente sempre vai procurar deixar na descrição do vídeo, porque aqui, assim, desperta o conhecimento, quem quiser se aprofundar mais, a gente vai dar algumas dicas aí de artigos, né? Fabrício, você quer comentar alguma coisa? Não, satisfeitíssimo. Por mim, pelo assunto, eu ficaria aqui até amanhã de manhã, viu, Luciano? Mas eu vou me segurar, estou satisfeito, foi muito esclarecedor, né, a sua fala. Te agradecer muito, viu, pelo aceite aí do convite. Nós esperamos aí te encontrar também, né? Depois que passar essa pandemia. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer, para mim também foi excelente. Gostei muito do convite, da iniciativa de vocês. Fiquei muito feliz e espero, né? Estou à disposição para que se alguém tiver dúvida, quiser trocar, né, mais ideias, estou à disposição. Vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. E assim, a gente criou um espaço aqui no canal que é para não falar que a gente só fala em ciência, exercício físico e tal, a gente pede algumas dicas culturais para o nosso convidado, tá? A gente até criou uma playlist no Spotify e a gente vai pedir para você sugerir uma música para entrar na nossa playlist do canal. O que você sugere para gente? Música, Fernando! Ué.
uma Eu sou música. ruim, eu sou péssima com música, porque eu não sei o nome das músicas. A gente descobre. A gente descobre. Fala um artista aí. Não sei, né? Dependendo do artista que você falar, a Alguém- gente vai saber. Eu não Não. posso falar um livro, um filme. Vai falar também. Fala um artista que você goste música é aí. difícil, porque eu gosto de todos os estilos musicais, com exceção, eu não vou nem falar aqui, porque senão depois vão me xingar. Estilo. Tem só um estilo que eu não gosto muito, até quando eu vou pegar um Uber ou um 99 aqui em São Paulo, eu já peço pra... Posso sugerir uma rádio pra mudar? Dá mais ou mas menos eu acho estilo. que fica uma música do... Acho que Elis Regina, Tom Jobim, mas não me vem nada em mente agora exatamente. Eu gosto muito Tá, do Tom se você não Jobim. lembrar, eu coloco muito da Delis pra você lá na playlist, então, tá bom? Coloca uma música de Tom Jobim. Então tá bom. Você pode indicar um livro pra gente? Não precisa ser relacionado com o tema, que você acha legal. Que as Ah, eu pessoas tenho um leiam. assunto muito interessante, acho que é relacionado com ciência, mas que abrange uma ciência bem ampla, mas acho que está em volta, que acaba englobando todas, que é o tal da física, né? O livro chama O Tal da Física, tal É com do Capra? T-A-O. É do Feijão do Capra? Isso, Isso, é. Tal, excelente. E É. sobre física quântica, eu acho um assunto bastante Sensacional. interessante. E um filme, pra fechar. É um filme que faz chorar muito, mas, de novo, tem muito dessa energia maior, eu acho que comanda o universo, é o Milagre da Cela 7. Sensacional esse tá. filme. É um filme Vocês turco, assistiram? né? Assisti. Acho que ele é turco, né? Sensacional. É, filme turco. Eu não sei se ele é turco. Oi, Não. desculpa. É um filme turco. Eu não sei se ele é Ele é da turco. Turquia. Não. É, não sei. É, Ah, eu mas acho- a história não, é é- sensacional. É sensacional. A entrega ali, né? Não vou dar spoiler. Eu não tenho. Ah, é sim, Ele é é turco. turco? Com certeza, sim. É. Passa na Turquia, é. Isso. Muito Isso legal. mesmo. Então tá jóia. Luciane, muito obrigado, né? A gente não tem como agradecer você pela disponibilidade, pela parceria, tá? Ajuda a divulgar o canal para os amigos. Pode Se não deixar, gostou, é um prazer. divulga para os inimigos, mas eternamente gratos, viu? Eu que agradeço, estou à inteira disposição. Foi muito bom. Bom revê-los e, aliás, rever o Fernando, conhecer o Fabrício. Prazer. Espero que em breve possamos encontrar para o café pessoalmente, Com né? certeza. Com certeza. O Então, café tá de jóia. Diamantina Obrigada, é um pessoal. café espetacular, tá? Aonde? Diamantina, nós estamos em Diamantina. Ah, em Diamantina. É, Luciane conhece a Diamantina. Tem cafés muito bons? Não só café, né? Mas música, natureza, aqui é o lugar. Não, eu conheço Diamantina, conheço esse lado da natureza, comida mineira boa. Oh, Então tem que Esperamos que em voltar. breve possamos nos deslocar com mais segurança, né? é, claro, com Isso. certeza. Farei uma visita. Tá Tá bom, um Zé. abraço. Obrigado, viu? Obrigada, um abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau. Outro, até mais. Boa noite. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Acho que foi uma experiência muito interessante, novos conhecimentos. Espero que você se inscreva nesse canal e acione o sininho para receber as notificações e curta e faça os seus comentários. E aí, Fabrício, o que você achou? Oxe, bom demais. Cada dia é uma experiência nova, um aprendizado novo e um tema super bacana. Pedir também o pessoal, né, que além de curtir, de se inscrever e acionar o sininho lá da notificação, que também faça sugestões, né, sugestões de temas. E aí, na medida do possível, não tenho dúvida que eu e Fernando vamos correr atrás desse tema, né não, Fernando? É isso aí. Então, até a próxima. Grande abraço a todos. Até, Tchau. valeu!